Olá pessoal, mais uma vez retornamos com o nosso estudo sobre variáveis aleatórias e agora nós vamos estudar um pouco sobre as variáveis aleatórias com duas dimensões, também chamadas de bidimensionais. A gente estudou até aqui as variáveis com uma dimensão, discreta e também contínua, e agora então veremos com duas dimensões. Só a título de informação, a gente não vai estudar, mas a título de informação, existem variáveis aleatórias com n dimensões, chamadas de n-dimensionais. Mas aqui a nível do nosso curso de estatística para engenharia elétrica, vamos ver apenas aqui o caso com até duas dimensões. Então, vamos lá. A definição é a seguinte, olha, seja esse E maiúsculo um experimento e ômega um espaço amostral associado ao experimento. E sejam x igual a x de ômega e y igual a y de ômega duas funções, cada uma associando um número real a cada resultado de ômegazinho pertencente ao ômegazão. Então, x é uma função, porque é uma variável aleatória, já vimos que toda variável aleatória é uma função, e y também. Ambas são funções definidas em ômega, como está expressa aqui, olha, x de ômega e y de ômega. Então, nessas condições, nós podemos dizer que o par ordenado xy é também uma variável aleatória, só que bidimensional, com duas dimensões, dimensão x, dimensão y. Em determinadas situações, as variáveis x e y não estão necessariamente conectadas ou ligadas ao mesmo experimento. Ou seja, y pode estar num experimento e x no outro. Isso é possível acontecer, mas nesses casos existem certamente uma razão bem definida para considerar x e y conjuntamente, sendo x num espaço e y no outro. Nós estudaremos aqui o x e o y pertencente ao mesmo espaço amostral. Então, para o nosso curso, vamos considerar que tanto x quanto y sejam variáveis aleatórias discretas ou contínuas. E do mesmo modo que nós vimos lá no caso unidimensional, aqui também x e y deve ter associada a cada valor que pode assumir esse par ordenado, a esse valor está associado uma probabilidade de ocorrência desse par. Lembre que eu disse lá na definição de variáveis aleatórias que a nossa função era calcular a probabilidade com que os elementos do espaço amostral tinha associado a eles um número real. E a nossa função, nossa tarefa era encontrar as probabilidades daqueles números ocorrerem. Aqui é a mesma história, é o que estamos dizendo aqui, tá? Então nós precisamos definir primeiramente a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória bidimensional xy. Vamos considerar no item A o caso de variável discreta bidimensional. Depois vemos o caso contínuo. Então a definição é esta. O par xy será uma variável aleatória discreta bidimensional se os valores possíveis de x e y forem finitos ou infinitos enumeráveis. Isto é, se os valores possíveis do par xy puderem ser representados por esse par aqui, xzinho i e yzinho j, com i variando de 1 até r e o j variando de 1 até s. Nessas condições, a função de probabilidade conjunta de x e y, então, para a variável bidimensional, é esta aqui, olha. Lemos aqui a probabilidade de x, da variável aleatória x, ser igual a um xzinho i qualquer, e ao mesmo tempo y também, variável aleatória y, ser igual ao yzinho j qualquer. Isso é simplesmente igual à probabilidade de xzinho i e yzinho j, ou seja, eu posso escrever e representar a função de distribuição assim, simplesmente assim, ou então simplesmente assim, ó, P e J. Está entendido aqui, nesse caso aqui, que o x é igual ao xzinho i e o y é igual ao yzinho j.
e que a cada par, então, aqui tem um valor de x i, y j. Associa sua probabilidade de ocorrência. Quer dizer, cada par x i, y j tem associado a ele uma probabilidade de ocorrência. Mas para que a probabilidade de x e y seja função de probabilidade conjunta, é preciso que satisfaça algumas condições. Basicamente, aquelas duas que nós já vimos lá no caso de variável discreta. A condição A é que a probabilidade conjunta de x e y tem que ser maior ou igual que zero para todo par x i, y j. E somando todas as probabilidades dos pares ordenados, com i variando de 1 até infinito, j também, 1, i até r, j até s. Então, essa soma de todas as probabilidades tem que somar 1. Ou seja, garantimos aquilo que nós vimos lá no começo do estudo de probabilidade, dizendo que a probabilidade de cada evento tem que ser maior ou igual que zero e a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, né? Então, continuamos com essa mesma regra. A função distribuição conjunta, ou aquela função distribuição acumulada, é essa aqui, olha. O f grande de xy é igual à probabilidade do x, da variável x ser menor ou igual a um x qualquer, e ao mesmo tempo y menor ou igual a y qualquer. Então, isso aqui se transforma na soma das probabilidades, com soma em i e soma em j, para todo xi menor ou igual a x, e para todo yj menor ou igual a um y dado qualquer. Não se assuste com a expressão, com a fórmula que no final da história toda, no caso da variável discreta, isso é bem fácil de calcular, tá? Nós vamos ver isso no exemplo, que é bem fácil de se obter essa função de distribuição conjunta. Como são duas variáveis juntamente em nosso estudo, nós podemos ter interesse em estudar ou saber as condições de cada uma delas separada ou individualmente. E essas variáveis, quando se separam, quando nós estudamos elas separadamente, nós as chamamos de distribuições marginais. Então, aqui está. Dada uma distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias x e y, por exemplo, podemos determinar a distribuição de x sem considerar y, ou o contrário, determinar a distribuição de y sem considerar x. Então, a distribuição marginal ela é constituída pelos valores da variável e suas respectivas probabilidades marginais, que serão apresentadas na forma de tabela, gráfico ou de uma regra, de uma fórmula matemática, exatamente como já vimos no caso das variáveis com uma dimensão, tá bom, pessoal? Então, como é que é a distribuição marginal de x? É isso daqui, olha. A distribuição marginal de x é a probabilidade com que a variável x seja igual a x e o i, que eu posso escrever simplesmente assim, p de x e o i, que é igual à soma da probabilidade conjunta com j variando de 1 até s. Então, o que eu tenho aqui? Como o somatório está indexado pelo j, então, e o j está aqui no y, isso quer dizer que o x é constante. Em outras palavras, a gente vai ter que fixar um valor de x e fazer o j variar de 1 até s e somar as probabilidades, sempre o x fixo e o y variando. E a distribuição marginal de y é o contrário. Ao contrário do que eu digo aqui em termos desse resultado final aqui, ó, porque a notação é a mesma, claro, trocando x por y, mas agora, olha só, o somatório está indexado pelo i, soma de i igual a 1 até r, dessa probabilidade, e o i está aqui no x. Ó. Então, o x é variável e o y, que nessa condição é constante. Em outras palavras, a gente fixa um y e soma todas as probabilidades, levando em consideração a variação de x. No exemplo, isso vai ficar mais claro, mas o que importa você notar aqui, né, é que para encontrar a distribuição marginal de x, quem vai variar aqui é o y. Para encontrar a distribuição marginal de y, quem vai estar variando aqui no somatório é o x, tá bom? E também temos as chamadas distribuições condicionais. Então, é isso aqui, olha. A probabilidade condicional da variável aleatória y assumir um valor yzinho j qualquer, dado que x é igual ao x i, então isso é igual a p de x igual ao x, y igual a y, sobre p de x igual ao x. O que está aqui em cima é a probabilidade da ocorrência simultânea entre x e y.
exatamente como vimos no caso de eventos. É a interseção de x com y aqui em cima, e aqui embaixo só o valor da probabilidade marginal de x. Então, eu vou interromper aqui essa gravação para a gente continuar com mais conteúdos, com mais assunto, porque aqui só nessa gravação não vai ser possível colocar todo o nosso conteúdo. Então, voltamos no outro vídeo, ainda falando sobre variável aleatória bidimensional, e depois veremos um exemplo. Tá bom, pessoal? Então, até mais no outro filme.